Olá a todas e a todos, este é o canal Biarticulando. Estamos na Cantina Democrática do Molossi, em Curitiba, para tratar sobre inovações e mobilidade urbana com o jovem legislador municipal. Engenheiro mecânico, em seu segundo mandato como vereador pelo PSD, tenho o prazer de conversar com Bruno Pessutti. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Dudu. Estamos aí à disposição. Que maravilha. Bom, Bruno, seu mandato se dedica muito às pautas do transporte público e das soluções em energias sustentáveis, né? Estes são dois temas muito caros ao Biarticulando, pois nós vemos como essenciais ao projeto municipal de desenvolvimento. Mas vamos primeiro para a mobilidade. Então, Curitiba, se somarmos região metropolitana, passa de 3 milhões de habitantes, né? E é a capital mais motorizada do país, com 0,9 veículo por habitante. Também nós somos reféns de um único modal de transporte coletivo, né? O ônibus. A pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte: será que a dependência curitibana do ônibus não é incompatível com o porte da cidade que a gente vive? Com certeza. Curitiba, na verdade, pelo transporte coletivo, era um pouco refém, eu digo isso, do seu passado inovador. Nós que fomos os criadores do BRT, lá na década de 70, ainda sofremos muito com essa necessidade utópica num passado que nós fomos muito inovadores. E, infelizmente, nós paramos no tempo. Todas as cidades que, inclusive, copiaram o BRT já fizeram ele aperfeiçoado melhor do que o modelo curitibano em alguns aspectos, no que tange, por exemplo, a estação. A estação tubular, ela pode até ser bonita, mas ela não é apropriada dentro de um padrão térmico, não é apropriada de um padrão de capacidade. Se ela fosse um modelo somente prismático, com um perfil retangular, já caberia 30% mais pessoas dentro. Infelizmente, a gente vê muitas vezes as pessoas esperando na chuva fora da estação tubo, porque ela não tem uma capacidade tão grande. Além disso, faz com que o ônibus tenha que ter uma rampa. Nos outros modelos de cidades que copiaram, por exemplo, o transporte da cidade, não existe a rampa. O ônibus para muito próximo à estação e não há necessidade daquela rampa, que é mais uma coisa que pode quebrar, fazendo com que o ônibus seja retirado de circulação, impedindo que as pessoas circulem. No passado, isso causou muito problema. Por exemplo, a estação tubular impede que tenha banheiros para os usuários e os trabalhadores, principalmente do sistema. Agora isso vai ser resolvido de uma maneira mais drástica. Nós iremos eliminar os trabalhadores das estações tubo no futuro próximo. Já foi aprovado na Câmara de Vereadores. Então, infelizmente, essa dependência muito grande do ônibus como modal de transporte coletivo, no passado, com essa ideia de que Curitiba é a cidade dos ônibus, nós não inovamos em outras tecnologias, como por exemplo o metrô. Nós estivemos lá em 2013, quase que na véspera, na ânsia de fazer a licitação que ela ia ocorrer lá na Bolsa de Valores de São Paulo, só que houve na ocasião uma liminar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, preocupado com o bota fora das terras. Uma coisa meio estranha, porque a obra iria demorar mais alguns anos para começar a acontecer, e esse problema, que demorou um mês para ser resolvido, poderia ter sido resolvido de acordo com o decorrer do projeto. Então, em 2013, quando o Brasil ainda estava iniciando uma crise econômica, já havia uma boa parte dos recursos alocados para fazer o início da obra do metrô, junto com a concessão. Essa obra foi suspensa, depois não conseguiu-se mais um ambiente político favorável, econômico também, para fazer essa licitação, e até hoje nós não temos mais uma perspectiva de ter um outro modal de transporte acontecendo na cidade. É uma pena, porque, claro, o ônibus da cidade ainda é alguma coisa que atende uma boa parte da população, mas sem o conforto, por exemplo, que o metrô possa oferecer. A gente que conhece, tem a oportunidade de viajar em alguns lugares, a gente sabe que o metrô é muito mais confortável, muito mais ágil, muito mais seguro e é melhor para a cidade porque também é não poluente. Então, talvez no aspecto técnico de você fazer um metrô enterrado em Curitiba, talvez não fosse realmente a melhor solução. Mas poderia ser alguma coisa meio que flexível, um ponto subterrâneo, mas na região central, e fora do centro, aéreo de superfície, assim como tem Vancouver, no Canadá, que eu conheço, tive a oportunidade de conhecer, uma das cidades mais bonitas do mundo, e tem um padrão, um perfil urbanístico parecido com a cidade de Curitiba no seu tamanho e nas suas características, né? Curitiba, hoje você mesmo falou, tem 3 milhões de habitantes na sua região metropolitana, é mais que o estado do Mato Grosso inteiro, com toda aquela área enorme que tem o estado do Mato Grosso. Então nós precisamos ter novas soluções de mobilidade. O metrô, que está fora do cenário hoje, está fora do radar, sempre deve ser uma possibilidade, porque ele tem uma capacidade de transporte de passageiros muito alta. E não só isso, né? Nós temos que falar
da falta de inovação no próprio transporte coletivo da cidade de Curitiba, porque estamos chegando em 2020 e o ônibus expresso ainda para no sinal vermelho. Sim. Nós não podemos aceitar uma situação como essa, onde tantas tecnologias existem, com o 5G chegando, com a internet das coisas, e o ônibus ainda tem que ficar parado no sinal vermelho para poder esperar o fluxo do trânsito se adequar. E sem falar de todos os conflitos que isso gera. O ônibus circulando numa região com alta quantidade de passageiros, de pedestres, com ciclistas, o conflito que isso gera com o carro. Infelizmente, nós temos cerca de 10 a 15 pessoas que todos os anos morrem atropeladas. Então, é lamentável, é um debate que nós temos que fazer, porque nenhuma pessoa merece morrer no trânsito. Nenhuma das 40, 50 mil pessoas que todos os anos morrem no Brasil merecem morrer no trânsito. Então, nós temos que tomar soluções mais inteligentes, mais inovadoras, para fazer com que o transporte seja mais eficiente, mais barato, menos poluente e que ele não seja tão assassino quanto ele é. Sim, essas mortes também no trânsito, muito se deve a uma, não vou dizer desorganização do poder público, mas talvez se tivéssemos uma organização, um plano correto realmente de mobilidade na cidade, isso poderia diminuir, né? Com certeza, nós temos que ter cada coisa no seu lugar de maneira bem estruturada. Por que o ciclista, de maneira, vamos dizer assim, errada, do ponto de vista legal, anda na canaleta? Porque ele se sente mais seguro por falta de estrutura. Eu falo por mim, porque eu sou ciclista, não temos ciclofaixas. Eu fico me perguntando também, porque não só nos bairros mais afastados, mas, por exemplo, se você pegar um ponto turístico da cidade super famoso, que é o Parque Barigui, né, se você pegar Cândido Artmann até o parque, você não tem ciclovia. Ou você vai pela rua com os carros, ou você vai pela calçada, que está absolutamente em má condição. Então, eu me pergunto como que nós podemos pensar em uma mobilidade que atenda também a taxa cada vez maior, né, mais crescente de ciclistas na cidade, sem ter uma organização realmente aí dessa parte de ciclofaixas, porque o ciclista ele fica escravo de ter que ir na rua com os carros, ou na canaleta com os ônibus, ou na calçada. Portanto, isso não oferece, de fato, uma segurança para nós, né? A legislação de trânsito dizer que o ciclista pode andar junto com os carros não significa que ele vai ter segurança com os motoristas de carros, porque a gente sabe que o Brasil, parece que o perfil do motorista brasileiro, muitas vezes, a partir do momento que ele entra dentro de um carro, parece que aquilo se torna uma bolha, que ele não consegue se relacionar mais com as outras pessoas que estão ao redor dele. Então a gente tem, eu pelo menos já fui atropelado de bicicleta, e a gente sabe que muitos motoristas ainda não respeitam a presença do ciclista compartilhando a via com ele. Então por isso que o ciclista muitas vezes se sente mais seguro estando num local onde não deveria estar. Então a gente tem um plano de ciclomobilidade que foi lançado recentemente, nós esperamos que ele realmente seja implementado já o mais breve possível, para que a cidade efetivamente aplique recursos na área de mobilidade ativa, na mobilidade sustentável. Ontem mesmo nós estávamos debatendo na Câmara Municipal um regime de urgência para 200 milhões de reais em crédito para fazer novas obras na cidade, inclusive pavimentação, obras na Vitor Ferreira do Amaral, que eu sempre esqueço o nome dessa rua, na Vitor Ferreira do Amaral, um viaduto de 3 níveis, e também obras de drenagem. E a gente levantou esse tema, né? Por que não 200 milhões de reais para uma revitalização das calçadas, fazer um ambiente mais apropriado para o pedestre? Porque em alguma parte do dia nós somos pedestres. Infelizmente nós não flutuamos ainda, então precisamos das calçadas adequadas para as pessoas transitar. Então, e até mesmo para fazer com que as pessoas andem nas calçadas. É muito comum as pessoas não andarem nas calçadas por falta de segurança e elas recorrerem ao carro para fazer pequenas distâncias. Então, nós precisamos debater esse tipo de mobilidade ativa, a ciclomobilidade e tecnologia para o transporte, né? Por exemplo, os patinetes, os poás patinetes, né? Sempre tem essa dúvida do gênero, de que elas são, não importa que é uma nova modal de micromobilidade que é importante, nós temos que regular sobre isso, de maneira nenhuma proibir a utilização delas, de maneira nenhuma proibir a utilização nas calçadas, mas temos que criar bom senso, fazendo com que aquela pessoa que esteja utilizando, utilize de maneira correta, sem prejudicar o pedestre que está lá também, reduzindo a velocidade, mas permitindo que essas novidades que surgem sejam incorporadas ao dia a dia do cidadão. Os patinetes podem utilizar também das próprias ciclofaixas. Sim, exatamente, ciclofaixas. Agora teremos, em março, se não me engano, o lançamento de carros compartilhados, carros elétricos cedidos pela Renault
para que a gente possa desbloquear junto, da mesma forma que faz com a patinete e com a bicicleta, utilizando um aplicativo de celular, desbloquear carros elétricos na cidade. Para isso, lá em 2016 já tínhamos aprovado uma lei da mobilidade elétrica, ou da lei de incentivo ao carro elétrico, que, entre outras coisas, daria esse incentivo para que não houvesse cobrança de vaga de estar para esse tipo de veículo, porque não teria sentido, né? Você estacionar numa região central onde tem o estar e aquele veículo ser rotineiramente multado ou tirado de circulação por ter que necessariamente obrigar a cobrança no estacionamento regulamentado, e esse é um carro compartilhado para uso frequente. Então, são debates que nós temos que fazer para reduzir, primeiro, essa cultura do carro, não reduzir a cultura do carro, mas a dependência tão grande que nós temos do carro, porque também temos que trabalhar em segurança, né? O ônibus, por mais que moderno que seja na cidade de Curitiba, comparado com outras cidades no Brasil, mas a gente não pode se comparar só com o Brasil, tem que comparar com o mundo, infelizmente ele não é um ambiente muito seguro. As mulheres são assediadas, as pessoas são assaltadas, tivemos mais de 40 arrastões nos ônibus em Curitiba esse ano, então muitas vezes é comum a pessoa voltar para dentro de um carro porque ela se sente mais segura, ela fecha os vidros, liga o ar-condicionado quando tem e fica uma bolha de segurança aí sim, para não ter que sofrer nenhum assédio de alguma forma, seja de um vendedor, seja de um assediador mesmo que esteja ali querendo fazer algum tipo de crime contra as mulheres. Então temos que debater também a segurança e garantir que as pessoas cheguem pelo menos com todos os seus pertences no final das suas viagens. Eu gostei muito do que você falou, Bruno, da cultura do carro, né, realmente. E me passa pela cabeça que, principalmente em contexto de crise econômica que nós vivemos no Brasil, né, e, enfim, todas essas pessoas, se elas pudessem se desfazer dos seus carros, elas fariam. Só que para isso elas precisam ter opções que o poder público tem que fornecer. Né? Então fica aí, né, a nossa esperança do debate. Mas eu queria que a gente fosse também avançando para também uma pauta de mais curiosidade minha, né, a respeito de toda a tua função na Câmara de Vereadores. Qual que é o principal desafio hoje em dia de um vereador? E eu queria saber se existe alguma dificuldade em se comunicar com a sociedade. O desafio do vereador é muitas vezes conseguir levar aquela ideia que ele tem de uma cidade melhor para uma prática efetiva, né? Porque somos ali 38 vereadores, então são 38 instituições, cada um com as suas necessidades, os seus interesses coletivos aos quais o levaram a ser vereador. Então tem vereadores de bairro, vereadores que têm uma visão de cidade um pouco diferente, e cada um representa uma parcela da sociedade da maneira como um parlamento sempre é um espelho da sociedade. Então nós temos muitas vezes barreiras constitucionais que impedem também que a gente possa propor leis que melhorem a vida do cidadão. Por exemplo, um vereador pode propor uma lei que reduz o tempo de espera de uma fila de uma unidade de saúde? Não pode, porque a unidade de saúde é poder executivo. Então temos algumas nuances, assim, dificuldades em conseguir fazer leis que realmente impactem na vida das pessoas. Graças ao nosso trabalho, dedicação, à nossa assessoria também, nós conseguimos fazer algumas leis que têm trazido melhorias para a cidade, como por exemplo a tarifa diferenciada do transporte coletivo, o bilhete único junto na mesma lei, que são visões que nós temos como engenheiro, como cidadãos que percorrem e conhecem outros locais também, que entendem que essas são soluções que podem realmente melhorar, por exemplo, a forma como as pessoas se relacionam com o transporte coletivo da cidade. O bilhete único, que a gente sempre tenta falar um aspecto mensal, mas pode valer também por um uso diário, né, diário, quinzenal, ou até mesmo se pagar uma tarifa de R$ 4,50, valer por 2 horas com infinitas, se for possível, obviamente, né, com várias baldeações dentro desse período de 2 horas. Mas o bilhete único mensal, eu gosto de frisar isso, a pessoa que recebe vale transporte, ela poderia utilizar o ônibus qualquer dia da semana, sábados, domingos, quantas vezes fosse necessário dentro do período de um mês, sem precisar se preocupar. Então a pessoa, ela passa a se relacionar diferente do transporte coletivo. Ela com o seu cartão de transporte pode avançar para um celular ou para uma outra forma de biometria, não precisa necessariamente ter um cartão, mas que o sistema reconheça ela como uma pessoa que já pagou por um bilhete único. Ela pode optar em pegar o ônibus a qualquer momento, porque já está pago. O ônibus já está à disposição dela. Assim como é para um idoso, que não precisa mais pagar o ônibus. Então, ele pode pegar várias vezes o ônibus que não tem problema, mas não precisa pagar por isso. Mas o bilhete único é fundamental não só para o cidadão pensar, opa, eu posso andar de ônibus ao invés de carro, porque o ônibus já está ali à minha espera. Mas porque também beneficia o comércio hoje, só para imaginar, né? Temos todos os terminais de transporte onde várias linhas têm que ir até lá.
algumas linhas são sobressalentes, então elas percorrem várias distâncias e se aglutinam nos terminais. Em alguns casos não seriam tão necessários os terminais mais afastados, eventualmente podia ter terminais, as linhas não precisavam chegar também até o terminal, poderia ficar circulando ao bairro, fazer baldeações em mini terminais concentrados em estações um pouco melhoradas, em localidades do bairro, mas outro aspecto também é a questão do comércio. Todos aqueles usuários que utilizam a linha de expresso, eles não compram nas lojas que ficam voltadas para a linha de expresso. Porque se ele descer do ônibus para comprar uma capinha de celular, uma lavanderia, qualquer serviço que seja ali naquela... Comprar um pão que seja, uma padaria que fica na linha de expresso, tanto de Santa Cândida, Capão Raso, quanto do Centenário Campo Comprido, se ele descer do ônibus, ele vai voltar para o ônibus e paga outra passagem. Então ele não compra, ele compra nos terminais, mas no meio do serviço do caminho ele não compra. Com o bilhete único ele pode fazer isso, então melhora todo o comércio ao entorno das linhas também. E sem falar que isso beneficia a população como um todo, né? Você ter o ônibus ali mais ou menos liberado para você usar, inclusive finais de semana, é uma vantagem muito grande. Para um estudante que trabalha, ele tem uma redução significativa no seu custo de transporte. Sim. E também, a questão que você perguntou das dificuldades que tem o vereador, é poder encontrar dentro da administração um respeito ao vereador nesse sentido, sabe? De entender, é um trabalho de bastante complexidade. A política, por mais que se fale mal da política, mas a política é uma ciência que precisa ser exercida por pessoas que entendam. Não estou falando daquela velha política que tratava da corrupção, não estou longe disso. Tem que saber fazer um jogo bem feito com a política para poder fazer... Diálogo, compreensão, para fazer com que as melhorias cheguem para a população. Então, as pessoas que votaram na gente, elas sabem que a gente tem um propósito para isso. E precisa, no dia a dia, negociar com os outros colegas. Essa semana mesmo, nós aprovamos um projeto de lei polêmico, mas que a gente entende necessário, que era a restrição ao uso de fogos de artifício na cidade, fogos de estampido, porque isso prejudica pessoas com deficiência, pessoas com autismo, inclusive animais, sem falar no dano que pode causar para a pessoa. Por exemplo, aquele torcedor do Atlético que perdeu a mão lá recentemente. Então, é um projeto polêmico, que demorou 4 anos de debate, 3 anos de debate para poder ser aprovado. A gente conseguiu, em 7 anos de debate, conseguir aprovar o bilhete único, mas ainda não está implementado. Então, vai mais uma luta para conseguir colocar dentro da cabeça da URBS que isso seria fundamental, que precisa tentar encontrar no orçamento caminhos para isso, assim como é também o estacionamento no recuo. Que, por mais que seja uma crítica que algumas pessoas façam, que o uso do recuo possa causar transtornos para os pedestres, a gente entende diferente, porque se bem dimensionado, com um estacionamento paralelo, bem sinalizado, é um benefício para o comerciante do bairro. Muitas vezes o comerciante do bairro precisa daquele estacionamento para ter os 50, 60 reais a mais por dia para manter o seu comércio aberto. Uma lavanderia, um restaurante que vende comida por quilo, mas também entrega marmita, um pet shop, todos esses estabelecimentos de bairro, de serviços de bairro, um comércio como uma farmácia também, precisa desse acesso, às vezes, para um cliente, porque o cliente está no seu deslocamento ou para o trabalho ou para casa. Se ele não encontrar uma padaria com estacionamento, ele vai acabar indo com um grande estabelecimento. E nada contra o grande estabelecimento, tudo a favor dele, mas ele já tem diferenciais que incentivam a pessoa a ir até lá. Temos que priorizar os produtores locais, né, os comerciantes locais. Porque são os maiores geradores de emprego e renda do município. Então temos que criar fatores como esse. Então conseguimos também aprovar isso na lei de zonamento e agora temos que fazer um outro trabalho. Não basta estar na lei. Claro, fazer a lei já é difícil, mas é mais difícil ainda depois você criar uma regulamentação que seja pertinente ao uso das pessoas. E me permita também me alongar mais, uma das questões que a gente mais tem trabalhado na questão da mobilidade, que também foi muita polêmica, é os aplicativos de transporte. Desde sempre nós nos mostramos favoráveis a essa inovação, a uma regulamentação, que existisse uma regra para que as pessoas pudessem trabalhar, e hoje nós não temos dúvidas que estavam certo. Nunca fomos contra os taxistas, mas era permitido dentro da legislação fazer esse serviço particular e que tem sido importante, não somente como uma redução nos acidentes de trânsito, mas também como uma oportunidade de geração de renda justa por milhares de pais e mães de famílias que têm utilizado esse tipo de transporte para sustentar suas famílias e melhorar a forma como as pessoas se deslocam no dia a dia. Hoje é mais barato, muitas vezes, você andar de Uber o mês inteiro, de aplicativo, né, o mês inteiro, do que ter um carro particular mesmo. Então, muitas pessoas estão fazendo
essa migração e ajuda a arrecadar impostos para o município. A cidade arrecada R$ 1.200.000 todos os meses através de um preço público que é cobrado pelo uso intensivo da malha viária. E é uma renda nova para o município, que em 30 meses é mais de R$ 30 milhões, que vai ajudar a melhorar o asfalto, a melhorar a saúde, melhorar a segurança, a educação de toda a cidade sem precisar aumentar imposto. Entendi. Bruno, eu quero aproveitar o gancho que você deu do bilhete único, né? Bom, a passagem de ônibus é muito cara. Muito caro. R$ 4,50 realmente é um preço abusivo. E isso pesa muito no bolso do trabalhador mais vulnerável, né? Então, você veja uma coisa que, nos segundos cálculos que eu havia feito, passa de R$ 210, R$ 250 quase, né? Então, o que eu queria saber de você é se existe uma perspectiva de diminuição dessa tarifa. A gente foi relator da CPI do transporte lá em 2013 e identificamos no relatório, isso foi um relatório apresentado que inclusive foi considerado um excelente trabalho que nós fizemos, que mostrou que havia um superfaturamento de cerca de 10% na tarifa. Quando a gente fala em R$ 4,50 na tarifa, por trás disso existe um negócio chamado tarifa técnica, né? Que para cálculo dessa tarifa técnica, hoje é R$ 4,50 a tarifa subsidiada, então o governo do estado e a prefeitura injetam cerca de R$ 100 milhões para fazer com que a tarifa seja R$ 4,50. Cada vez que a catraca gira, para o empresário são R$ 5,20. Então é muito caro, é muito caro. O custo do quilômetro rodado na cidade de Curitiba do ônibus é de R$ 10. É absurdamente caro. Claro que envolve o preço do custo do cobrador, o custo do motorista, o custo do ônibus, mas mesmo assim a gente identificou alguns excessos que são cobrados, como por exemplo o imposto de renda das empresas, que o imposto de renda é uma característica personalística. Cada pessoa que tem a sua renda paga o seu imposto. Mas na tarifa de transporte existe uma indenização pelo imposto que vai ser pago pelo lucro. Então, como que funciona o lucro no transporte? O lucro só deve existir em cima do capital aplicado. Então, o ônibus é o capital aplicado. Comprou um ônibus de R$ 1 milhão, é 1% ao mês sobre aquele ônibus que vai ser pago de lucro. Esse é o único lugar dentro do projeto que deve ter lucro. E é justo ter lucro. Só que a gente entende que pode haver, vamos dizer assim, desníveis, tanto de um lado quanto do outro, que é desproporcional. Desequilibra a balança. Mas então, tomando como base essa questão do lucro, isso lá em 2013, as empresas têm um lucro operacional de R$ 100 milhões por ano. Isso faria com que elas tivessem que pagar R$ 23 milhões aproximadamente em imposto de renda e contribuição social do lucro líquido. Então a tarifa remunera elas e mais R$ 23 milhões para elas pagarem o imposto. Só que como não são empresas de propósito específico, então as empresas, os consórcios são, mas as empresas que operam os consórcios, elas não são, significa que elas podem utilizar outras despesas no dia a dia, como compra de apartamentos, aluguel de avião, etc. Então, lá a gente identificou que, apesar de elas terem um lucro operacional de R$ 100 milhões, elas têm um prejuízo contábil. Então, elas não pagam imposto de renda. Mas, mesmo assim, a tarifa, ainda que de maneira legal, remunera elas em mais R$ 23 milhões com a questão do lucro. Isso dá cerca de 4% na tarifa. 4% de 5,20 é bastante, são cerca de 50 centavos aproximadamente. 25 centavos. Os outros 25 centavos é a taxa da URBS. A URBS também cobra 4% da tarifa. Não que não deva cobrar, mas a URBS, como uma empresa de economia mista, mas 99,8% pública, ela deveria ser como um orçamento fixo, por ano cobrar um valor fixo de toda a municipalidade. Porque quem não anda de ônibus também se beneficia de quem está andando de ônibus. Então, toda a cidade deve pagar para que a URBS faça a gestão do transporte. Isso deve ter um orçamento próprio para isso. Mas quem acaba pagando 25 centavos a mais em cada tarifa é a trabalhadora, é o trabalhador, é o patrão que paga o vale transporte. Então faz com que a tarifa seja mais 25, totalizando só nesses dois itens, 50 centavos mais cara do que deveria. Então, nesse ponto, já poderíamos reduzir a tarifa. E sem contar outros aspectos, como o custo do pneu, que o pneu a cada 700 km rodados do ônibus, a tarifa remunera ele em pneu novo. A gente sabe que os pneus eles podem ser recaustados 2, 3 vezes. Então, somente alguns itens. Outro, por exemplo, o validador, aquela maquininha ali que está dentro do ônibus. A manutenção mensal desses aparelhos é de cerca de R$ 500 mil por mês. Nós temos 1.500 ônibus na cidade de Curitiba. Então, é caro. É mais barato você comprar essas maquininhas moderninhas que lê sensor de radiofrequência com celular,
colocar uma dessas por mês dentro do veículo do que fazer um sistema que tem uma manutenção tão cara quanto esse e arcaico, que não identifica nem RFID, não tem sensor de presença de telefone. Então, isso deve estar mudando na sequência, mas são custos muito elevados que nós temos. O próprio cobrador, ele custa 14% da tarifa, por isso que ao longo dos próximos anos ele vai ser extinguido por um sistema só de cartão, mas também não dá para obrigar a população a usar um cartão arcaico sem oferecer para ela uma nova tecnologia que seja mais presente. E também as gratuidades, nós precisamos sempre falar das gratuidades, né? Por exemplo, os Correios, o Correio não paga o ônibus uniformizado, o carteiro uniformizado, mas a Prefeitura, por exemplo, a cidade de Curitiba não tem desconto na hora que vai mandar uma carta. Então, é um debate, porque o Correio, apesar de ser uma empresa pública, ela também tem lucro, ela poderia, dentro do sistema de bilhete único, pagar para o seu funcionário um vale-transporte mensal, que ele poderia fazer todos os seus deslocamentos diários do Correio utilizando o ônibus e no final do dia pegar o mesmo bilhete único que ele tem e ir para a casa dele. A Copel, da mesma forma, com os seus leituristas, a Sanepar, a própria Polícia Militar do Estado do Paraná, a polícia poderia pagar para o transporte público metropolitano de Curitiba um valor de R$200 ao fundo por mês para dar um bilhete único para cada um dos policiais. Porque o policial em serviço, quando ele está fardado, ele não paga. Mas ele utilizando o seu cartão de transporte do bilhete único, ele poderia continuar não pagando, porque o Estado estaria subsidiando, entre aspas, ou pagando pelo seu transporte. E no final de semana ele poderia andar tranquilamente, sem nenhum problema, inclusive sem farda, quando não estivesse em trabalho. Então, seriam novas formas de financiamento. Mas uma das coisas que fez com que a tarifa subisse tanto também foi essa questão da instituição da tarifa técnica, que eu falei. Em 2010, eles instituíram a tarifa técnica que divide todo o custo do sistema pela quantidade de passageiros pagantes. Isso fez com que o custo sempre, no mínimo, igual ou com tendência de alta, e com a crise econômica e o surgimento de outros modais, como aplicativo, como patinete, bicicleta, e a própria crise econômica, a redução da quantidade de passageiros, o valor da tarifa fosse tão exponencialmente elevado. Porque, no meu ponto de vista, a forma de pagamento para as empresas deveria ser por quilômetro rodado. Porque o custo delas é o quilômetro rodado, não é o passageiro pagante. Inclusive, o fato de ser passageiro pagante é um dos fatores que faz com que as empresas batalhem tanto para não ter um metrô na cidade de Curitiba. Afinal, naquele eixo de transporte é onde está a maior quantidade de receita delas. Sim. Se fosse por quilômetro rodado, aquele trecho não seria tão interessante, porque ela teria um alto custo, ônibus mais caros, um maior consumo de combustível e uma receita pequena, porque não é tão grande a distância percorrida. E elas poderiam oferecer uma receita maior com umas linhas, por exemplo, Colombo-SIC, que tem uma grande distância, vamos dizer assim. Então, com a instituição da tarifa técnica lá em 2010, é onde iniciou-se, ao meu ponto de vista, um pouco da ruptura do modelo de transporte coletivo de Curitiba, que sempre foi um modelo muito sustentável. A partir daquele momento, o modelo começou a ruir, e também com o surgimento de novas opções e a falta de... está caindo a taxa de passageiros ano a ano. Isso, está reduzindo cerca de 20% ao ano, e novas opções. Por exemplo, nós estamos em 3 pessoas, é mais fácil a gente chamar um Uber, um aplicativo, e ir até o nosso destino do que nós 3 pagarmos R$4,50 no ônibus. Então, por isso que eu falo do bilhete único, né? Se você tiver o bilhete único, a pessoa não vai nem pensar em pegar um outro sistema de modal, porque já está pago para ele. E também pensar em novos sistemas de ônibus, ônibus que tenha ar-condicionado. Atrás eu entrei num debate dizendo, uma pessoa falou comigo que não precisava de ar-condicionado no ônibus, porque Curitiba é frio. Não tem o menor sentido, porque o ar-condicionado vai quebrar, não tem o menor sentido isso, porque é um conforto mais para o passageiro. Temos que ter internet também, às vezes, de alguma forma, com 5G chegando, vai ser possível. Internet no ônibus, outras facilidades que façam o passageiro se sentir seguro. Um lugar onde ele possa pegar o seu celular e ficar vendo uma notícia sem ter medo de ser roubado. Então, isso faz com que a pessoa migre do modal do ônibus, ela aceita pagar um pouco mais caro para andar de aplicativo, porque ela sabe que vai ter segurança. Um sistema porta a porta, é difícil concorrer com isso. Um dia de chuva, paga mais barato às vezes para andar 2 km de Uber do que vai andar de ônibus. Então, o próprio sistema tem que se reinventar, para que tenha novos financiamentos, até o mesmo debate federal, para que exista novos financiamentos, redução de impostos no combustível também, para fazer com que, e até mesmo a eletrificação, né? Se a gente pensar em substituir, por exemplo, eu fiz uma contabilidade recente, se a gente substituir o ônibus movido a diesel, aliás, por um ônibus elétrico,
comprando o ônibus é comprado, R$600 mil é mais ou menos o mesmo preço. Aí o ônibus elétrico passa a ser R$1 milhão por causa da bateria. Mas você não precisa comprar a bateria, você faria um sistema de leasing, onde você paga como se fosse pagando combustível. Por mês, um valor à empresa que fornece a bateria, da mesma forma que a empresa paga para a Petrobras, para a distribuidora de combustível, pelo diesel. Isso vai gerar uma economia de mais 40% aproximadamente, com uma vida útil de 10 anos também. Então, é uma das formas que nós temos de reduzir o custo da passagem, porque o combustível é cerca de 12% do custo do tarifa. Vereador, eu gostaria de a gente avançar para a parte de inovações em energia, mas eu não posso deixar de destacar uma coisa que você falou. Foi dito que há o processo de futuro eliminação dos cobradores, por exemplo, e tudo mais. Eu entendo perfeitamente que é um fenômeno global da automação dos serviços, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: o poder público vem pensando em o que fazer com esses trabalhadores que vão acabar perdendo seus empregos? Há uma possibilidade de realocá-los, porque do contrário serão mais desempregados ainda. Esse era o debate que nós fazíamos lá, porque seriam mais 3 mil famílias aproximadamente que perderiam aquela renda. E é uma renda considerável, o salário do cobrador não é um salário mínimo. São R$1.500, aproximadamente R$1.800, mais os benefícios, que fazem muita diferença em cada família. E quando a gente votou o fim da obrigatoriedade do cobrador, a gente votou com uma promessa da prefeitura de que haveria uma realocação, um treinamento desses, vamos dizer assim, esses cobradores seriam reinseridos dentro das próprias empresas, fazendo outros serviços como manutenção, até mesmo como motorista, para um sistema de requalificação, e treinamentos nas áreas de tecnologia, em outras áreas, para permitir que eles pudessem ser reinseridos no mercado de trabalho. Porque a grande justificativa da prefeitura era que o cobrador, eu esqueci o nome da palavra agora, mas ele não durava mais de um ano no emprego, ele sempre, a empresa contratava em menos de um ano, a grande maioria deles já tinha saído da empresa. Não tinha permanência. Não tinha permanência. Então, por isso que ele falava que não havia mais a necessidade. Então, e não que eles vão ser demitidos, eles não vão ser recontratados. Isso que é a ideia da prefeitura. A partir do momento que um for realocado, aquela vaga se fecha e vão sendo feitas modificações. Mas isso é um período de 4 anos aproximadamente, que a ideia é... Precisamos acompanhar, Nós vamos acompanhar, e essa era a promessa junto com o sindicato, para não ter um desemprego, para que essas pessoas fossem realocadas. Mas é importante ressaltar que é possível, dentro do próprio sistema, você substituir o cobrador por mais motoristas, por exemplo. Eu dou um exemplo do ônibus biarticulado. Nos horários fora de pico, eles rodam vazio. Então, não era necessário ter um ônibus biarticulado enorme, consumindo combustível que consome. Poderia ter 2 ônibus padrão normal, com uma frequência um pouco regular, um pouco aumentada, atenderia mais a população do que teria um custo de combustível com aquele ônibus enorme que precisaria. Então, dá para fazer uma realocação dentro do sistema. Um outro erro que eu esqueci de falar do sistema nosso de Curitiba: os biarticulados abrem a porta para um lado, o lado direito, e os ligeirinhos abrem a porta para o lado esquerdo. Então, todas as outras cidades já fizeram uma estação central, com a porta abrindo para o lado esquerdo. Então, a gente hoje não pode fazer isso que eu falei a respeito do ônibus, do se intercalar, porque os biarticulados abrem a porta para o lado direito. Então, 10 horas da noite, o ônibus vazio poderia ser um ônibus igual do ligeirinho, andando. Não, tem que ser o biarticulado por causa do lado que a porta está a porta. Então, agora a Comec, o ônibus começou a colocar ônibus híbridos, entre aspas, flex nesse sentido, com portas para os 2 lados. Mas são ônibus que vieram da cidade do Rio de Janeiro. Então, mostra como a gente ficou preso ao nosso passado de glórias e perdeu a capacidade de inovação. Sim. Então, já que nós vamos falar de inovação, vereador, recentemente nós vimos a instalação de uma central hidrelétrica no Lago do Parque Barigui. Qual a participação do seu mandato nesse projeto e qual que é a expectativa que você tem de geração energética através dessa central? Essa central foi uma ideia muito legal, a gente teve em conjunto lá com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, com a secretária Marilza, aproveitar esse recurso que existe como uma forma de não só de gerar conhecimento, mas gerar economia para a cidade. Claro que ali ficou uma solução bastante visível, fica aos olhos de todo mundo, ainda que não tenha uma grande eficiência, uma rosca de Arquimedes, que é um sistema bastante arcaico, o pessoal lá, pelo próprio nome já diz, Arquimedes, mais de 2.000 anos de tecnologia, ele tem uma eficiência de cerca de 30% para gerar energia. E a ideia disso daí é aproveitar, mostrar uma cidade inteligente, uma cidade sustentável. Eu agora estou, inclusive, dando aula na área de energia sustentável, porque nós entendemos que é fundamental a gente aproveitar todos os recursos que existem ao nosso redor.
temos telhados fotovoltaicos que precisam ser instalados, nós temos a lei. Começou lá atrás quando a gente propôs a concessão do aterro da Cachimba. A Cachimba é um aterro desativado que produz diariamente milhares de metros cúbicos de biogás que estão apenas sendo queimados. Esses milhares de metros cúbicos de biogás, eles poderiam... Usar biogás, biometano isso, também, né? Poderia ser feito em parceria com uma empresa, não precisa ser a prefeitura necessariamente, mas uma empresa chega lá, trata o gás, não é difícil fazer isso. A própria Itaipu, através desse biogás, já desenvolveu uma tecnologia, naquele projeto Cultivando Água Boa, que foi premiado pela ONU. Exatamente, para poder fazer alguma coisa semelhante ali na própria estação de tratamento de lixo da cidade de Curitiba. O novo aterro sanitário que fica na Fazenda Rio Grande, da Extra, já faz isso, mas a da Cachimba não faz. Então a gente tinha proposto isso hoje, o prefeito ganhou um concurso internacional para transformar o aterro da Cachimba num palácio, numa pirâmide solar. Vão ser instaladas painéis fotovoltaicos. Claro que já é uma grande conquista, mas ainda assim nós precisamos aproveitar aquele biogás, aquele biometano que está sendo desperdiçado. Depois disso nós criamos um projeto de lei para a concessão dos telhados urbanos solar da prefeitura. Pega o telhado de uma escola, de uma creche municipal, às vezes você pode conceder ele para que particulares possam ir lá reformar o telhado que está em más condições, instalar painel fotovoltaico e ficar com a energia. Então, um sistema de cooperativa, fazer essa concessão, mas não só esse. O telhado do armazém geral da prefeitura, ali no Cajuru, tem mais de 30 mil metros quadrados. 30 mil metros quadrados de painel solar dá para gerar quase 400 mil kWh mês. Então, é uma energia suficiente, às vezes, para abastecer todas as escolas municipais. Inclusive, a prefeitura pode criar uma agência para vender energia no sistema. Então, ou reduzir a taxa de iluminação pública do município de Curitiba, que é uma das mais altas do país. Então, é uma forma da gente aproveitar todo esse potencial elétrico que nós temos sendo desperdiçado na nossa cabeça todo dia, que é o solar, para fazer economia de recursos na cidade. Mas as pessoas pensam, mas Curitiba é uma cidade tão nublada. Curitiba, no pior dia, o pior mês do ano, é 60% melhor do que o melhor lugar da Alemanha, que é o país que mais tem painéis solares sendo instalados. Então, nós somos abençoados como país, como cidade, e ainda por fato de ser mais fria e ter bastante radiação difusa, também ajuda a gerar mais energia. Então, a média é 1.800 kWh por dia em cada painel solar que pode ser gerado. Então, nós temos avançado nesse sentido. No ano passado já propusemos através da emenda, esse ano nós vamos fazer de novo. Ano passado virou projeto, esse ano nós vamos, se Deus quiser, tudo der certo com o orçamento da cidade, implementar uma cópia daquela CGH que foi feita no Barigui, quem sabe um pouco mais aperfeiçoada lá no Parque São Lourenço, que tem uma queda um pouco maior, que vai ser muito legal também, porque aproveita esse desnível que existe nos lagos urbanos, que também o lago urbano da cidade também foi uma inovação no passado para evitar enchentes. Mas já que a gente fez o lago, por que não aproveitar a energia da água que está ali passando todas as horas, 24 horas por dia, 7 dias por semana? E também fizemos uma sugestão recente, além de aproveitar o biogás, aproveitar o sol nos telhados, aproveitar o próprio lago do Parque Barigui para a instalação de uma usina solar flutuante. Porque está uma área lá, não pode usar pedalinho, não pode fazer nada. Já que não pode fazer nada, por que a gente não utiliza? Gera para... Eu fiz isso na aula, isso foi uma ideia que surgiu na aula. Ali, com 1 hectare, 10 mil metros quadrados, de uma maneira bastante simples. O espaço é muito maior, mas dá para utilizar de uma maneira simples. Serão cerca de 166 mil kWh mês que você pode gerar de energia. Então, é fundamental. A usina, a CGH do Barigui, ali que foi instalada, é 21 mil kWh mês que ela tem capacidade de gerar. 1 hectare de painel solar no lago são 166 mil. É quase 8 vezes maior. Então, se com essa ali do Parque Barigui, a CGH, a gente vai ter uma economia de 170 mil reais por mês, por ano, aliás, olha a economia que a gente pode ter com um painel fotovoltaico no lago. Sim. Então, somando isso, a gente pode chegar a quase R$1 milhão por mês de economia, ou de geração de energia própria da cidade. Sim. Então, isso são benefícios que a gente tem tentado colocar nas ideias da prefeitura para fazer acontecer. Então, a gente às vezes gasta, sei lá, 40 milhões de reais em asfalto, é fundamental, mas esquece de gastar 400 mil reais ou deixa de gastar 400 mil reais num investimento como esse em energia, que vai, ao longo dos próximos 25 anos, gerar uma economia muito maior, de cerca de 5, 6 milhões de reais para a cidade. Então, são ideias como essa que nós temos levado diariamente lá para a Câmara Municipal, para também quebrar o conceito da economia do petróleo, né? Claro, isso não vai acabar tão cedo no Brasil, por causa do pré-sal, mas não é só porque a gente
tem petróleo abundante no país, que a gente vai desperdiçar uma energia renovável e sustentável. Deixa o petróleo guardadinho lá debaixo da terra, eventualmente no futuro, se precisar usar, usa, mas se não precisar, deixar ele quieto. E vamos aproveitar esse potencial todo que nós temos aí, porque ele pode ser inclusive mais barato para o bolso, isso que é fundamental. Vereador, você já disse no princípio que foi relator da CPI de Transporte Coletivo de Curitiba, né? Para quem não acompanhou a CPI, quais foram as principais conclusões que você tirou como relator? Bom, o principal lá que a gente concluiu foi que são indícios, obviamente, né? A diferença de uma CPI, primeiro, é sempre bom falar isso, uma CPI na esfera municipal e uma CPI na Câmara Federal, é que nós não tínhamos poder de polícia. Então, nós apresentamos indícios para as autoridades competentes, Ministério Público, Tribunal de Contas, entre outros. Então, a gente identificou a formação de cartel. A formação de cartel na concessão, na licitação. Porque havia indícios de que houve a formação de cartel, porque as cartas de crédito junto às instituições financeiras eram sequenciais, não houve mais que uma participação para cada um dos lotes. Todas as empresas que participam no lote têm a participação de uma família, não necessariamente o meu CPF não poderia, mas de alguma forma primos e parentes participando em todos os lotes, então é praticamente impossível não saber qual seria quais empresas dos lotes fariam a aplicação da proposta, né? Também a formatação de maneira exagerada de pontuação para empresas que tinham operação em canaletas. Naquele momento apenas Curitiba tinha a operação em canaleta e havia um dispositivo na lei municipal de transporte, na licitação, todos os funcionários deveriam ser recontratados, ainda que tivesse alguma questão jurídica em cima disso, mas quem tem a operação de canaleta é o motorista, não é a empresa, né? Então, se o motorista é o mesmo, não precisava a empresa ter experiência em operação de canaleta. Então, e foi o que acabou acontecendo. A única coisa que efetivamente mudou na licitação do transporte foi a questão da remuneração das empresas, que passou de ser de quilômetro rodado para passageiro pagante, e o adesivo da empresa por exemplo, a Redentor passou a ser consórcio pontual. Sim. Eu não lembro qual que era o consórcio que atua, porque faz 2013 já esqueci qual que era as empresas que tinham. Absurdo, né? 3 milhões de habitantes ficaram sujeitos ao cartel de algumas empresas. Na Comec ainda nem foi feita a licitação, né? Então, não houve nem a licitação na Comec. Então, é complicado. Também tem o padrão URBS, que é um pouco complexo, que ela estipula um padrão de ônibus que somente ônibus 0 km pode operar na cidade de Curitiba. Então, nada contra o padrão URBS, acho que é um padrão aceitável, mas ele poderia ser um pouco mais permeável, maleável, para permitir que naquela situação ônibus que estavam operando na cidade de São Paulo pudessem vir operar na cidade de Curitiba de maneira emergencial, até que os ônibus novos chegassem, mas não foi possível isso. Então, apenas aqueles ônibus que só rodavam em Curitiba poderiam continuar rodando na cidade de Curitiba, porque para uma empresa havia uma pontuação excessiva para aquela empresa que conseguisse antecipar o início das atividades. Então, por exemplo, se você demorasse 90 dias, 0 ponto, mas se você conseguisse antecipar em 30 dias ou 60 dias a operação, você ganhava 90 pontos, coisa assim, não lembro de cabeça. Mas eu tinha uma pontuação excessiva que faria com que qualquer outra empresa de fora de Curitiba que aplicasse uma proposta, ela não teria os pontos suficientes. Além, é claro, de uma outorga, um valor da outorga de R$200 milhões, que era, coincidentemente, o mesmo valor que a URBS devia às empresas, através de acordos financeiros passados que não haviam sido equilibrados. Então, as empresas estavam em uma ação na justiça no valor de aproximadamente de R$200 milhões, que foi o valor da outorga que a URBS cobrou na licitação. Então, uma empresa de São Paulo, se ela viesse a fazer a proposta e ganhasse, ela teria que pagar R$200 milhões. As empresas de Curitiba elas não precisariam pagar nada, porque elas tinham essa dívida com a URBS e foi o que aconteceu. Acabou sendo compensada essa dívida, que também não tinha auditoria, não tinha um controle. Também essa questão da auditoria das passagens, né? A cidade hoje, ainda que tenha um sistema eletrônico, ainda carece um pouco de auditoria, porque a URBS não realiza essa auditoria nos custos do sistema, não sabe se o pneu que custa tanto está previsto lá. Um pneu custa X quilômetros no contrato, mas não tem as notas fiscais para comprovar que aquele custo é realmente aquele custo. Da mesma forma, o combustível. O
combustível ele é feito, isso é remunerado para as empresas o valor médio do mercado, mas elas consomem 6 milhões de litros de combustível por mês. Não é razoável que elas paguem o preço do mercado. Elas pagam o preço da distribuidora, cerca de 20 centavos mais baixo. Faça as contas, 6 milhões de litros é 20 centavos de diferença. Quanto que isso representa para as empresas de remuneração extra, né? Então é um valor grande. E tiveram outros indícios de fraude na licitação. Inclusive, o Ministério Público agora já opinou favorável à anulação do contrato, para que fosse realizada uma nova licitação, mas está na esfera jurídica para analisar. E assim, eu não sou... Nunca licitação bem transparente, né? Nunca fui contrário às empresas, nunca tive nenhum problema com as empresas. Mas para nós foi dada a missão de fazer um trabalho técnico, e nós fizemos esse trabalho técnico que apontou essas irregularidades no contrato. Foi um relatório muito elogiado. Foi muito elogiado, considerado impecável do ponto de vista. Então, por exemplo, tem um artigo lá que fala sobre o fundo assistencial do sindicato. Então, o passageiro do ônibus paga uma taxa para o sindicato dos motoristas e cobradores. O que não é errado existir a taxa, o errado é o passageiro pagar. Quem deveria pagar é a empresa, porque o passageiro não tem relação com o empresário. Quem tem relação com o motorista empresário é a empresa. Então, esses R$400 mil por mês, que são debitados ou eram debitados na ocasião no fundo assistencial do sindicato, porque o sindicato faz um bom trabalho nesse sentido, eles deveriam sair do bolso das empresas, não do funcionário, não do passageiro. Da mesma forma, a taxa de risco do ônibus híbrido, são cerca de 12 centavos por quilômetro rodado, lá que tem do ônibus híbrido, que é um valor de R$120 mil por mês ou por ano, agora de cabeça não lembro. Mas qual que é o risco do ônibus híbrido não funcionar? Se na Europa ele não funciona com risco, por que aqui ia ter uma taxa de risco? Mesma coisa que o pedágio cobrar mais caro do usuário quando vai chover. Não tem o menor sentido. E se for, bem, já que vai cobrar, cobra de alguém, ou da prefeitura, ou das empresas, não do passageiro. Isso está sendo cobrado do passageiro. Então são pequenos itens que, somados um a um, eles vão sendo acrescidos no valor da passagem. Havia lá também o SegBus, o seguro do passageiro, que quem pagava era o próprio passageiro, não era a empresa. A própria vigilância dos terminais, quem paga o passageiro não é a URBS é uma empresa. Ela tem lucro, ou deveria ter lucro, né? A gente nos últimos anos tem trabalhado para sanear o caixa da URBS. Então, você vê como a URBS operou sempre, uma das coisas que quebrou a URBS, né? Como ela operava com uma taxa de 4%, ela é, entre aspas, sócia do transporte coletivo. Então, pela lógica capitalista, capital, ela nunca vai buscar modicidade tarifária. Porque se ela é sócia 4%, ela paga uma taxa, 4% de todo que entra no sistema é dela. Então, quanto maior a tarifa, mais ela ganha. Então, entre aspas, ela nunca vai buscar uma modicidade tarifária. Não é à toa que na URBS, recentemente, eles estavam discutindo, quase entrar em greve, porque a URBS decidiu reduzir o valor do vale alimentação dos seus funcionários de R$1.000 e pouquinho para R$740, quando a grande maioria do servidor público municipal não tem um valor desse de valor da alimentação. Porque ao longo de muitos anos, como ela cobrava uma taxa de todo o sistema metropolitano, ela tinha uma grande pujança econômica. Quando no governo passado, o Gustavo Frutti, houve esse rompimento junto ao governo do Beto Richa, essa confusão política que não havia um interesse público ali, o governo do estado não estava priorizando a cidade de Curitiba nesse ponto, houve esse rompimento, passou para a Comec, tinha 2, 3 funcionários para fazer gestão de todo o transporte metropolitano, e nesse ponto a URBS perdeu uma boa parte da sua arrecadação. Então, aí foi quando ela começou a entrar em decadência e agora está mais ou menos equilibrada, formando novas ideias. Então, inclusive, essa semana eles lançaram um aplicativo do táxi, coisa que eles deviam ter feito antes mesmo de surgir o Uber, porque já existia na Europa, já existia nos Estados Unidos. Então, com a visão inovadora que a cidade perdeu ao longo dos últimos anos, deveria ter feito esse aplicativo há muito tempo atrás. Agora foi feito, porque os taxistas também eram reféns das próprias rádio táxi, cobravam valores absurdos deles todos os meses para que eles pudessem continuar operando dentro daquele sistema. Então agora há uma central única, vamos dizer, de táxi através do aplicativo que a URBS está fazendo, voltando a se reinventar, mas mesmo assim precisa muita coisa melhorar na cidade de Curitiba ainda. Sim. E caminhando para o final da nossa conversa, Bruno, mas eu não posso deixar de fazer um comentário sobre isso que você falou, porque realmente foi um fato lamentável que aconteceu na cidade, né? O governo do estado, por rinha política, né, com a prefeitura, na gestão do Gustavo, acabou prejudicando mesmo
todos os moradores de Curitiba, e com uma justificativa de que não havia recursos na época, sendo que o atual prefeito, quando foi eleito, assim, no primeiro dia, voltou, né, no financiamento do governo do Estado. Portanto, esperamos, né, que a política que a gente planeja ou queira fazer no futuro, largue mão de deixar essas linhas políticas superarem, né, o interesse público. Era comum, daquela vez, ver greve sem piquete, então, que eram muito similares à lockout. Lockout são os próprios empresários fazendo a greve junto com o sindicato, né? Mas era, todos os meses tinha uma greve, uma briga, e o que era o fato de ter a greve reduz o custo é interessante como às vezes a gente não percebe como que funciona o quilômetro rodado diferente do passageiro pagante. Se você tira um ônibus de circulação, a tua receita permanece a mesma no passageiro pagante, porque o passageiro fica esperando no ponto para entrar no ônibus. Então, se você transportava 100 em 2 ônibus, você vai transportar 100 em um ônibus. Então, você reduziu o teu custo, mas manteve a sua receita. Então, era comum o empresário tirar o ônibus de circulação e fazer com que o usuário ficasse esperando no ponto, porque a receita dele fica garantida, mas o custo dele é reduzido. Por isso que eu sou mais favorável ao quilômetro rodado. Até porque é mais fácil você controlar 1.500 ônibus do que 1.100.000 passageiros. Então, faz toda a diferença. Então, era uma das coisas que causavam naquela vez. Tinha uma greve mensal para reduzir o custo e os passageiros iam utilizando de alguma forma o ônibus naqueles dias. Então, a receita, claro que caía, mas o custo caía muito mais. Então, são aspectos que precisam ser avaliados no sentido. E hoje, quem mais perdia com aquilo sempre era a população. A prefeitura perdia, as empresas diziam que perdiam, mas quem perdia com isso era a população. Claro. Hoje, pelo menos, ainda que nós estamos criticando a questão da passagem elevada, pelo menos as greves deixaram de acontecer. Mas o debate não precisa parar de ser feito sobre o alto custo da passagem, a forma da remuneração que acontece dentro do sistema tarifário. Bruno, por fim, uma pergunta que me parece que você não vai ter dificuldade nenhuma em responder. A função do vereador não é pensar simplesmente no presente, né? É também planejar Curitiba do futuro. Como você imagina Curitiba para os próximos 30 anos e o que o seu mandato vai fazer nesse sentido? Bom, a gente tem até esse slogan, Curitiba para o futuro, né? Que era uma das ideias que nós temos. Nós precisamos uma cidade que seja mais sustentável, acima de tudo, né? Que nós possamos ter a qualidade de poder caminhar nas ruas com calçadas adequadas, que tenha uma oportunidade de geração de renda para muitas pessoas, para todas as pessoas que vivem na cidade de Curitiba, que tenha um zoneamento inteligente, que faça com que as pessoas não precisem se deslocar tanto para chegar ao seu trabalho, que tenham condições de trabalhar próximos das suas casas, que nessas regiões elas possam encontrar áreas de lazer públicas ou também áreas que possam ser utilizadas para lazer e outras atividades, do ponto de vista que ela melhore cada vez mais a sua qualidade de vida, que tenha umas áreas verdes preservadas. Curitiba hoje ainda tem boas áreas verdes, mas que nós precisamos manter elas preservadas, quanto mais porque essas são a fábrica 5.0. Todo mundo fala da indústria 4.0 agora, né? Mas eu falo que as fábricas, as áreas verdes são as fábricas 5.0. Esse desafio que não é mais de crise de aquecimento global, nós temos um sistema de emergência global de aquecimento, vai fazer com que as chuvas sejam cada vez mais fortes, que as temperaturas oscilem cada vez mais entre o máximo e o mínimo. Quando a gente fala em aquecimento global, as pessoas acham que vai só esquentar. Não. Esse desequilíbrio de temperaturas faz com que elas tanto subam quanto sejam cada vez mais frias também, em períodos maiores. Então, nós precisamos cuidar para que as áreas verdes da cidade continuem produzindo água limpa e ar respirável, fazendo com que a cidade de Curitiba possa ser uma cidade realmente do futuro. Nós não queremos olhar, por exemplo, o que acontece com Xangai e Pequim, que tiveram crescimentos exponenciais, mas as pessoas têm que usar máscaras para se deslocar. Então tem que ter esse tipo de qualidade de vida, que as pessoas possam utilizar a bicicleta como meio de transporte, não por uma questão de custo, mas por uma questão de saúde também, né? de qualidade de vida, que sabem que isso vai ser melhor do que não tem mais a necessidade de utilizar o carro. Que o carro passe também a ser uma questão, não obsoleta, mas uma coisa de... Que seja uma opção que ele use se ele quiser, Se ele quiser para viajar, para que ele tenha opções para não precisar usar o carro, né? E que as pessoas vivam mais felizes e contentes, que é o que a gente tudo espera para uma cidade futuro. Uma cidade que tenha oportunidade para todos, que as pessoas morem bem, morem próximo do seu trabalho, que vivam melhor com suas famílias, passem mais tempo com as suas famílias e com seus amigos e que sejam felizes. Esse é o grande objetivo que nós temos. E para isso nós temos feito bastante projeto aí para permitir que
a cidade cresça e se desenvolva. Curitiba precisa resgatar o seu perfil inovador e temos políticos lá hoje pensando nisso. Curitiba pode muito mais. Né? Os seus rios, resgatar os seus rios, fazer com que eles possam ter... Uma das coisas que eu sempre falo dos rios, eles são as artérias do tecido urbano, né? Se o rio está sujo, significa que a cidade está suja. E uma grande vantagem do rio, que é sensacional, se você parar de sujar, a água que brota nele é limpa, ele vai ficar limpo. Então, nós temos que parar de sujar os rios, parar de sujar... Recuperar o Rio Belém, recuperar o Rio Barigüi, né? Todos os rios. E é possível, porque nós temos aí 95% de atendimento de esgoto na cidade, falta pouco para atingir 100% e revitalizar a rede antiga, para que seja possível, realmente nós temos uma cidade padrão mundial, que é o que é propagandeado, mas a gente sabe que não é tanto assim, né? Nós precisamos efetivamente chegar a um nível padrão mundial e nós temos condições para chegar a isso, porque o curitibano é exigente e nós estamos aí para isso. Tá certo. Vereador, quero agradecer demais a tua participação, muito obrigado. E dizer a vocês que gostaram da conversa, que curta nossas páginas nas redes sociais e no YouTube, se inscreva no canal e, se puder, clica no sininho para ativar a notificação. Muito obrigado.